Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast incrível sobre beleza e suas conexões. Aqui nós trazemos profissionais que nos inspiram e irão te inspirar também. Eu sou a professora Grace Machado, fisioterapeuta, professora universitária, e eu amo novas tecnologias. Divido essa bancada com esse professor que ama harmonização facial e corporal, o professor Leonel, biomédico, professor universitário e meu colega na universidade e aqui nesse podcast incrível. E hoje a gente trouxe um convidado super especial, né, Léo? É isso aí, gente. Ele que é um convidado um tanto quanto polêmico, mas sempre muito bem embasado, principalmente, né, na bibliografia, né, nos artigos científicos aí que a gente tem. Então, embasado na ciência. O doutor, né, queridíssimo aí, doutor Marco Botelho. Bom dia. Parabéns, obrigado pelo convite, né? Eu fiquei muito feliz. Uma honra te receber aqui, doutor. Não, a honra é minha, pode ter certeza disso, que eu fico muito feliz em poder estar num veículo como esse, né? E eu faço questão de poder divulgar para que a maioria das pessoas possam ter acesso a essa saúde, né? Porque durante muito tempo a gente ficou refém de informações, né? Quando a gente não tinha internet. Então hoje esse canal que vocês têm é um canal de TV, é um canal que você vai ver hoje quantas pessoas vão ver esse podcast, porque a gente está filmando lá, mas eu já vou divulgar isso, que deve ter um link, e você vai ver quantas pessoas vão poder se beneficiar desse tipo de informação. Isso é muito importante, eu queria parabenizá-los por essa iniciativa, isso é muito importante, tá? Então, obrigado pelo convite, eu dei o curso aqui no sábado, mas a Tânia me pediu para ficar e eu fiquei com o maior prazer e, cara, obrigado pelo convite. A gente agradece demais todo o teu carinho. O Dr. Marco tem 1000 atividades, a gente sabe o quanto a agenda dele é lotada. E na sexta, quando a gente estava conversando, ele me disse o seguinte: eu só vou embora depois de gravar com vocês. Isso não tem preço, todo esse carinho. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Então hoje a gente vai poder falar de muita coisa interessante, né? Então vamos. Porque eu vi que vocês são da universidade. Eu também sou da universidade. E a universidade, ela de certa forma ainda carece do que você bem falou, das tecnologias. Né? Muita gente fala assim, tá bom, então por que a gente não encontrou a cura do câncer? Eu digo, a gente já encontrou, já faz tempo. E o problema é que na universidade você tem uma ideia, eu não sei qual é a matrícula curricular de você, de quando foi feita, mas a minha foi de 81. Então em 81 não tinha mais... não tinha fios, não tinha nanotecnologia, não tinha... Enfim, a gente aprendeu tudo na universidade a fazer uso pela via oral, não é? Então, uma das minhas, vamos dizer assim, maiores queixas era fazer uso de ômega pela via oral. Você fica rotando peixe o dia inteiro, né? Então, a gente fez ele por via transdérmica, né? A gente vai passar aqui no braço de vocês, esse creme, e você vai ver que tem aqui dentro vitamina A, vitamina B, C, D, E, F, G, H, tem tudo, e tem ômega 3. Para que você não precise fazer isso pela via oral, porque a via oral ela determina um problema muito grande no fígado, né? Tudo que a gente coloca pela boca vai para o metabolismo hepático e pela passagem. E a gente aprendeu na faculdade a prescrever sempre medicamentos pela via oral. A gente não aprendeu a fazer via sublingual. Né? E quando você está infartando, os caras colocam o quê? Exordia o quê? Sublingual, né? Então a gente vai ter muita coisa para falar, eu tenho plena certeza que esse podcast vai ser muito bacana. E a minha primeira pergunta é, qual é a diferença? Reposição hormonal e modulação hormonal. Tem diferença ou não? Não tem, é a mesma coisa. Eu vejo muita gente falando, modulação é uma coisa, reposição é outra, não. O que acontece, eu acho que é importante a gente desmistificar uma das coisas que o americano, né? Eu fiz meu pós-doutorado nos Estados Unidos, sou professor na Universidade de Michigan, sou professor na Universidade lá da Flórida. Mas o americano, ele carece muito de inteligência, né? Me perdoem, mas o americano ele chama xixi de égua de estrógenos, né? Ele chama acetato de medroxiprogesterona de progesterona. Ele chama diumirena de progesterona. Ele chama Premarin, que é o xixi da égua. Premarin significa Pregnant Mare Urine, urina de égua prenha. Toda mulher que tomou anticoncepcional tomou estrógenos conjugados equinos, né? Então, toda mulher que tomou anticoncepcional, ela não tomou estrógenos. Daí o porquê que o pessoal diz, não, estrógenos causam câncer. Então, todos os trabalhos dos Estados Unidos que foram feitos com xixi de égua,
diziam, estrógenos causam câncer. Ora, se nem a égua quer, né? Se a égua excreta, eles pegam esse xixi e colocam, né, dentro da mulher. É assim que se faz anticoncepcional. Existe um Premarin, se você for ver a molécula do Premarin, a gente pode depois editar. Eu faço questão de mandar para vocês a molécula e você vai ver que eles copiam o estradiol da mulher e colocam um sódio, colocam mais um enxofre, colocam mais 4 oxigênios. Isso determina um problema muito sério para muitas mulheres. Muitas delas vão ter endometriose, muitas delas vão ter ovários policísticos, que infelizmente é dado para elas outro anticoncepcional que causa endometriose para tratar endometriose. E eu sempre falo isso, né? Nosso coração não deixa de funcionar por falta de aspirina. Você concorda comigo? Uhum. Provavelmente se eu for na sua casa ou na sua, seu pai ou sua mãe deve estar tomando hoje, eu digo porque a minha estava tomando aspirina. E o que eu falei para ela foi isso: mãe, o seu coração não deixou de funcionar por falta de aspirina. Ele deixou de funcionar provavelmente por falta de alguma coisa que você tinha quando você era mais jovem. E por incrível que pareça, os nossos hormônios nos protegem de doenças. O problema é que as pessoas querem nos, né, colocar isso de goela abaixo e mostrar pra gente que hormônios causam câncer. Se causassem, a gente morreria com 15 anos, né? E por incrível que pareça, aos 15, aos 18 anos, nós temos uma pele melhor, nós temos uma musculatura melhor, nós temos uma cognição melhor. Veja o que é você aprender aquela quantidade de informação para um vestibular, para o Enem. Sou do tempo do vestibular, me perdoem. Já sou um senhor, daqui a 4 anos eu ganho a carteirinha do idoso, né? Depois eu sofri aí então, segundo a OMS, eu serei oficialmente um doente, né? Porque a OMS agora está criando. Olha a loucura. Para eu fazer uso de testosterona, tá aqui a testosterona, eu vou fazer aqui a testosterona. Tá, então eu estou usando testosterona. Tá, usei. Vocês acreditam que para fazer uso da testosterona eu preciso de um CID de uma doença? Vocês acreditam? Eu não tenho doença nenhuma, mas eu tenho que dizer para qualquer pessoa, ou para mim mesmo, se eu vou fazer a minha prescrição, que eu tenho uma doença. Olha a loucura. A gente tem um Código Internacional de Doenças. Uhum. E segundo a OMS, ter 60 anos, vão criar um CID agora para o idoso. Olha a loucura. Então você é oficialmente um doente. E o que mais me preocupa é isso. É tentar explicar para as pessoas como o corpo funciona. A gente vê hoje a cada dia farmácias abrindo. Se você sai da sua casa hoje de manhã, você tem um instituto lá em Canoas, né? Se você sair de manhã e não voltar de tarde, tem uma farmácia lá aberta. Tem. Eu garanto. Se você não voltar nos 2, 3 dias, a negada derruba a sua casa e faz uma farmácia lá. Então hoje existe essa, né? Eu digo isso, mas não vem de hoje. A minha avó ia para consulta, ela dizia, não, esse médico não é bom não, porque ele não me passou o remédio. Então hoje é muito comum as pessoas fazerem uso de medicamentos, que na maioria das vezes eles trazem muito mais riscos do que benefícios. Veja o que acontece quando a pessoa toma anticoncepcional. Todos os trabalhos mostram câncer de mama, né? E basicamente, se você for prestar atenção à mamografia, se você pegar uma mamografia de uma mulher, hoje em dia, né, nos países mais desenvolvidos, ninguém faz mais mamografia. Não. No máximo faz um ultrassom, né, que não é tão invasivo, não precisa fazer um sanduíche do peito da mulher. Né? É essa a sensação que elas falam pra gente. Né? Eu digo isso porque eu faço pesquisa. É essa sensação que a gente tem. Loucura, né? Porque se você for ver, basicamente, o que está se vendo numa mamografia é um raio-x. Então, se você fizer qualquer raio-x, você teria a mesma informação, não é? E se você tivesse um ultrassom, teria a mesma informação. Mas o mais bacana é você fazer a termografia. Você compra uma máquina de termografia por R$600 na internet. Né? E você consegue fazer a foto da sua mama e entender o que é que está inflamado ou não. Então, assim, como você estava falando de tecnologias, a gente vai falar de muitas tecnologias aqui. A primeira delas é a nanotecnologia. Né? A nanotecnologia, ela se estabeleceu ainda no tempo de Licurgo. O copo de Licurgo, se você pegar o copo de Licurgo, é muito lindo. Você vira assim e ele vai colocando cristais de ouro e você vai ver a mudança das cores. É tipo um arco-íris. Então é muito lindo você saber que naquele tempo já se fazia nanotecnologia. Né? Não é nada de novo. Conta a história da tua mãe quando estava fazendo o teu pós-doutorado nos Estados Unidos. Sim. E ela teve esse diagnóstico, né? E que daí virou uma chave onde tu começou a pesquisar sobre hormônios e tu muda a tua vida, então, primeiramente, e depois tu transforma a vida de tantas milhares, né, de pessoas aí. Eu estava nos Estados Unidos, né? E eu sou do Ceará.
Sou do interior do Ceará. Então eu vendia galinha em cima de um caminhão no Ceará. Você imagina o que é para uma criança que vendia galinha em cima de um caminhão, vendia manga na feira, sair do Ceará e chegar em Michigan. É um percurso muito longo. Eu aprendi inglês decorando páginas de dicionário. Naquele tempo não tinha nada, né? Então meu tio jogou um dicionário fora porque ele comprou um dicionário que era de inglês para inglês. Aí você imagina um cara que não sabe inglês estudar num dicionário de inglês para inglês, mas foi isso muito bom para mim. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui, escrevi uma carta para a universidade dizendo que eu tinha ganho um prêmio de pesquisa aqui no Brasil com óleos essenciais. E eles me aceitaram para a entrevista. E durante essa entrevista teve um episódio que o professor perguntava algumas questões lá para o público lá, chama-se Moyer Symposium, e ninguém respondia. E eu tive a oportunidade de fazer a foto que era um aparelho ortodôntico, ortopédico que eu fazia no Brasil, que era muito barato. E eu respondi. E quando ele olhou, ele fez outra pergunta e ninguém respondeu. E eu tive a oportunidade de responder de novo. Aí ele falou assim, olha, a terceira pergunta, como é seu nome? Eu falei, meu nome. Ele falou, você não pode responder, isso aqui é para meus alunos, eles têm que responder. E foi a partir daí que houve o convite para a gente ficar nos Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos nessa época e recebi o telefonema de um amigo meu, que tinha se formado comigo. Ele falou, olha, tua mãe está com câncer, vem se despedir dela, porque ela vai morrer em 3 meses. Automaticamente eu já falei, minha mãe não tem câncer. Minha mãe nunca teve episódio de beber nada. Nunca bebeu, nunca fumou, minha mãe não tem câncer. Não tem, e é sério, e ela vai morrer em 3 meses. Tive que abandonar tudo. Eu voltei, meu pai morreu. Quando eu fiz 5 anos, o presente meu de aniversário foi a morte do meu pai. Então, eu faço aniversário de 18 de agosto, meu pai morreu no dia 23. Na mesma semana que eu fiz 5 anos, meu pai morreu. É a única imagem que eu tenho do meu pai, ele morto, né, no caixão. Eu não sabia nem o que estava acontecendo naquele tempo. E quando ele disse que minha mãe ia morrer, para mim foi um choque muito grande, porque é sua mãe, né? Eu já tinha perdido meu pai, então você crescer sem pai é um desafio muito grande para nós que somos homens, né? Você perde você perde tudo. Você perde tudo. Aí, eu também cresci sem pai, para mulher também isso A ausência paterna é cruel. É cruel. É muito cruel. Você perde a figura paterna, você perde o norte. Uhum. Você perde a sua capacidade de... Toda mulher, para mim, eu nunca era suficiente para... Essa mulher não vai querer nada comigo, essa mulher é muito bonita. Uhum. Não é? Você perde essa coisa de dizer assim, não, deixa comigo que eu vou resolver. Né? E ao mesmo tempo que tu não tens o pai, a tua mãe é o teu porto seguro. Então ela é, né? Para mim foi... Eu disse, não, se eu perder minha mãe, acabou-se a vida, né? Eu decidi para mim mesmo, eu me lembro que eu entrei na faculdade, eu fiz federal, lá no Ceará, e eu estudava com um amigão meu, com o Cláudio. O Cláudio fez oftalmologia, ele é médico, e a gente estudava junto. A gente ia pros forró junto. E o Cláudio dizia assim, Marco, eu só fiz medicina porque minha mãe morreu de câncer. Eu quero descobrir como é que faz para ninguém morrer mais de câncer. E a gente estudava junto, estudava muito tempo junto. Então eu fui monitor de imunologia, passei em primeiro lugar da universidade, e fiz minha cadeira de imunologia e comecei a trabalhar com a questão do câncer, né? Logo depois a gente começou a fazer pesquisa. E numa dessas pesquisas eu trabalhei num laboratório que chama-se LAFICA, Laboratório da Inflamação e do Câncer. E comecei a trabalhar com ratos. E todos os quimioterápicos, eles causavam cardiomiotoxicidade, né? O ratinho infartava. A gente injetava neles, o ratinho infartava na mesma hora, né? E eu comecei a ficar preocupado, porque minha mãe estava tomando esse mesmo remédio que eu dosava nos ratos, né? Eu disse, mãe, você vai infartar se você tomar tamoxifeno, né? E ela não me escutou, lógico. Não, tem que escutar o médico. Eu não vou escutar você, né? E logo depois ela infartou. E aí, quando ela infarta, eu decido, agora vai ser comigo. Eu vou resolver essa parada aqui. Não vai ter mais nada de tamoxifeno, você vai fazer o que eu tô mandando e pronto. E aí decidi tirar ela da quimioterapia e comecei a fazer a reposição dos hormônios, né? Então, minha mãe hoje tem 82 anos. Não sei se você já viu as fotos, né? Já deve ter visto. Eu vi. Uhum. Ela lá fazendo musculação. Sim, de 82, Então, ela tá... E agora botou a mama, né? Quer dizer, agora ela tá se sentindo mulher. Minha mãe com 80 anos foi pra academia. Olha que loucura. E aí ela disse pra mim assim, Marco Antônio, a testosterona tá mandando eu ir pra academia. Uma mulher de 81 anos colocou a mama. Olha a loucura, porque... Ela nunca quis colocar a mama, né? Porque ela teve um edema de glote
do pós-cirúrgico, né? Eu acompanhei a cirurgia da minha mãe. Foi o dia mais triste da minha vida. Tá, e conta a história também que ela te pediu pra parar de usar a testa. Gostei dessa história também. Não, inclusive eu tava vindo pra cá, pra Porto Alegre, né? E ela tava mancando, acho que ela foi fazer alguma atividade física, alguma coisa Inclusive ela fraturou correndo, né? Ela corre comigo, assim, eu corria antes maratona, e deixei de correr maratona, essas coisas, porque eu acho que o leão não corre maratona. A gente não foi feito para correr maratona, a gente não foi feito para correr 10 km, 5 km, não. O leão, ele corre pouco. Então, se você quiser fazer atividade física, faça HIIT, corra durante 10 segundos e pare. Acho que você poupa muito suas articulações. E ela estava mancando, e ela chegou lá em casa, eu comprei o apartamento dela embaixo do meu, e a gente mora assim, né? Eu moro no 9º, ela mora no 7º. E eu falei, vou viajar. E ela mancando, o que foi? Ela disse, não, acho que foi na academia, assim, passa testosterona que fica boa, assim. Eu não vou passar testosterona. Vocês sabem o que acontece, né? Que ela disse que não queria mais usar testosterona, que ela estava tendo sonhos eróticos, né? E eu disse, então para um pouquinho, né? Mas para ela, né, que é viúva, então, para ela isso aí ainda é um tabu muito grande, né? Você tá com 80 anos e ter esse tipo de pensamento. Mas eu sempre falo isso, eu acho que a vida começa aos 80, né? Então, minha mãe tá com 80 anos e tá super bem, ela não tem diferença nenhuma de quando tinha 59, ou 50, ou 30, ou 40. É a mesma pessoa, muito pelo contrário, agora tá muito mais feliz, tá muito mais alegre, né? E eu vejo a vontade dela viver graças à reposição de hormônios, né? Onde todo mundo foi contra, que você vai matar sua mãe. Eu digo, não tem problema, deixa eu matar. Não é minha mãe? É. Porque entre eu matar ou vocês matarem, porque o que vocês estão dando pra minha mãe é tamoxifeno. Tamoxifeno e doxirubicina, das 100 pessoas que tomam, 98 morrem. Então, eu prefiro dar para ela hormônio, porque nesse tempo, e aí vem a história dos Estados Unidos, nessa época, eu estava nos Estados Unidos fazendo um trabalho de pesquisa com meu amigo, Ricardo Gapski, que recentemente se suicidou. Foi assim um trauma na minha vida muito grande, porque o Ricardo era meu irmão, aqui de Curitiba, um príncipe, e o Paulo Mascarenhas, que é professor lá em Lisboa. E a gente estava junto, e a gente morava junto. E o Ricardo era o sonho de toda mulher, porque ele era bonito, rico, inteligente, tocava guitarra, violão, e eu aprendi muito com ele. E um belo dia ele falou assim, você vai ficar fazendo o que aqui hoje? Eu disse, não, a gente vai, eu vou preparar aqui meus trabalhos para publicar. Ele disse, vem publicar com a gente o trabalho que a gente está fazendo sobre hormônios. Eu digo, tudo isso é enrolada de vocês, isso aí serve para nada. Ele disse, mas o que você sabe de hormônio? O que você aprendeu de hormônio na faculdade? Eu não aprendi nada. Então vem estudar com a gente. Aí fui estudar. E quando eu comecei a ver a importância da testosterona, já que você é biomédica, você sabia que os estudos que mostraram... você sabe, já viu o galo? No galo tem uma crista do galo? Sabe de que é feita a crista do galo? É de ácido hialurônico. E o que eles faziam? Quando eles pegavam e tiravam os testículos do galo, aquela crista caía. Ou seja, quem faz ácido hialurônico? Testosterona. Quem faz colágeno? Testosterona. E aí tem um trabalho muito legal que os caras fizeram com o EUSPAD, que é um EUSPAD, quando você tem um pênis aqui, você tem essa parte posterior do pênis aqui, ela não tem essa continuidade. Então eles rebatem um retalho aqui e fizeram um creme de testosterona e estradiol, que vocês podem prescrever, porque não precisa de prescrição, não precisa de receita, não é controlado, graças a Deus. Eu sou fisioterapeuta. Então, fisioterapeuta pode prescrever? Sim. A progesterona e o estradiol, tranquilo. Você pode sair daqui, inclusive a testosterona, você pode sair daqui na Panvel, sei lá, tem muita Panvel, Pague Menos, Drogazil, essas coisas. Você pode chegar lá e pedir, olha, eu quero androgel. Só que, o que é o problema do androgel? O gel, a gente sabe, vocês sabem melhor do que eu, ele não permeia a pele, né, como permeia o nanoemulsão do moés. Tanto é que você vai fazer um ultrassom, o cara passa um gel em você e fica lá 2 horas. Daqui a pouco ele dá um papel. Você imagina na Covid, se aquele álcool gel entrasse no nosso corpo, né? O álcool gel é feito à base de carbopol, então é feito à base de açúcar, desculpa, à base de água. Então, como ele é feito à base de água, ele não permeia a nossa pele, né? Muita gente fala, não vou hidratar minha pele. Quem hidrata a nossa pele são as ceras.
né? Então a gente tem muito que aprender ainda. A gente pensava que era água, mas não é. Na realidade, quem retém a água é o estradiol. E que você, como fisioterapeuta, vai poder ajudar muito seus pacientes, né? Porque hoje você vai conseguir prescrever isso, vai chegar muita mulher no seu consultório com fogachos, né? O que é o fogacho? O fogacho nada mais é do que a falta do estradiol. Uma mulher na menopausa, ela se caracteriza por níveis baixos de estradiol. Então ela começa a ter o quê? Calores, não é? E o que é que se faz para resolver isso? Na maioria das vezes, eles dão para ela milhões de coisas que não são o que está faltando. Eles dão para ela Natifa Pro, dão Tibolona. Eu digo, mas espera aí, se está faltando estradiol, por que a gente não dá estradiol? Por que a gente dá Tibolona? É como se na tua casa tivesse faltando ovo e tu fosse comprar gasolina. Olha, tá faltando ovo, vamos comprar gasolina, né? Lá para as crianças. Quando falta ovo na sua casa, você compra o quê? Ovo. Quando falta carne. Carne. E quando falta testosterona no nosso corpo, dão pra gente o quê? Outras coisas. Outras coisas. Aí dão antidepressivos, né? Porque a testosterona, ela regula o nosso humor. Tem um trabalho muito bacana chamado Testosterone and the Brain. Vocês estavam falando aqui de pele. Eu busquei ontem lá no PubMed os teus artigos. E daí, para quem quiser dar uma olhada também, tem uns artigos lá. O professor Marco tem vários artigos publicados. Tem. A gente tem vários artigos, né? A gente fez agora um muito legal, mostrando testosterona para Parkinson. A gente fez um trabalho mostrando progesterona para muita mulher que quer engravidar. Progesterona estradiol. Essa é uma questão que eu também vou te perguntar aqui. Tem muitas mulheres na minha faixa etária, eu tô com 41 agora. Você é muito nova. Nessa faixa etária dos 35 aos 45, que tem esses problemas para engravidar. Então também pode ajudar nisso. Claro. O que acontece? O corpo, né? Se você tiver uma filha hoje, se ela tiver 12 anos, você vai levar ela para onde? Ginecologista. Já ser uma espinha na cabeça da menina, ela vai pro ginecologista. Ele vai chegar e dizer, não, você tem um ovário policístico. É exatamente isso que acontece. A gente atende aí muitas adolescentes com acne, né? Com comedões, que são os cravos ali. E a primeira coisa que a mãe fala é isso. Né? Eu fui levar no ginecologista. Pra ver se resolve o problema. Que não tem nada a ver, né? Porque ginecologista, que eu saiba, trata de outras coisas, né? De outra, né, região. E você começa a entender um pouco como a medicina tá louca, né? Porque, veja, se uma mulher tem fogachos, se ela tem calores, você acha que quem determina calor é a vagina? Não. Mas manda ela para onde? Para um ginecologista. Na realidade, quando a mulher está em menopausa, deveria mandar para onde? Para um cirurgião dentista. Para um psiquiatra. Para um neurologista. Qualquer coisa. Porque quem comanda o cérebro, quem comanda essa temperatura, é o nosso cérebro. Não é a vagina. E o pessoal manda para o ginecologista. Mas o meu ginecologista é contra. Tá, mas o que ele tem a ver com isso? Então hoje está o samba do crioulo doido. Quando dividir o corpo em lotes, eu sempre falo isso. Dividir o corpo em partes é a função de um açougueiro. Se você quiser ter um corpo saudável, tente vê-lo da forma mais completa possível. Isso a gente fala muito aqui no Pod, sobre essa avaliação global, entender, sentar com o tempo com o teu paciente, entender o que está acontecendo na vida dele. Porque aí você vai... A doutora que me antecedeu, ela falou coisa, você vai fazer uma anamnese, o cara vai dizer, olha, eu tomo isso, eu tomo remédio para acordar, tomo remédio para dormir, tomo remédio para ficar alegre, tomo remédio para não chorar, tomo remédio para transar. Bem isso mesmo. Não é verdade? Então hoje nós temos remédio para tudo isso. Mas o que acontece? Quando você toma um antidepressivo, você tem depressão. Quando você toma um antihipertensivo, você tem hipertensão. O carvedilol, que é dado para insuficiência cardíaca, ele causa insuficiência cardíaca. Só que você tinha só insuficiência cardíaca, você ganha anemia, tem na bula. Você ganha anemia, depressão e fadiga. E ainda insuficiência cardíaca. Se você está curtindo esse bate-papo maravilhoso, não esqueça de deixar o seu joinha aí, ó. E também encaminhar para aquelas pessoas que estão precisando ouvir esses conselhos, ouvir esses ensinamentos do Dr. Marco Botelho. Ele é polêmico, mas ele é cirúrgico e ele sabe do que ele está falando. Eu já vou perguntar se diabetes existe ou não para o Dr. Marco. Nunca existiu. Diabetes nunca existiu. Nunca existiu e jamais existirá.
Se você comer aquilo que Deus mandou você comer, você nunca vai ter diabetes, né? Inclusive, um amigo meu, ele é muito religioso, né? E ele falou pra mim uma coisa muito bacana. Ele disse que Caim matou Abel, não foi isso? Vocês sabem por quê? Não, né? Caim ofereceu pra Deus verdura. E o Abel ofereceu churrasco. Então, Deus se agradou mais do churrasco. Eu digo, olha, estamos em Porto Alegre, né? Então, acho que nada melhor do que falar de churrasco gaúcho, né? Porque onde eu vou, lá nos Estados Unidos, eu estava lá na churrascaria, o gaúcho, né? Fazendo propaganda aí. E hoje eu vejo assim, né? O nosso pH estomacal é igual ao do leão. O seu pH estomacal é igualzinho do leão. Eu não vejo leão comendo alface. Não vejo leão tomando café. Nem vejo leão comendo salada. E eu sempre falo isso para meus pacientes. Mas nem uma saladinha. Eu digo, olha, quem come salada vira hipopótamo. Você quer virar o quê? Hipopótamo ou leão? Não, eu quero virar leão. Então vamos comer carne. Então, o nosso pH estomacal é muito legal, porque se você pegar um melão, se você pegar um melão, é muito legal. Eu vou te mandar esse vídeo. Eu escutei essa história. Eu vou te mandar. Vocês podem fazer aqui, a gente pode fazer aqui se você quiser. A gente pode pegar aqui água, titular ela, a gente titula, vai jogando ácido aqui, ácido clorídrico. A gente compra aqui na farmácia, ácido clorídrico. Quando chegar num pH de 1,5, a gente coloca aqui um pedaço, sabe de quê? De melão. E coloca um pedaço de carne. E coloca dentro, sabe o quê? Uma gilete. Adivinha qual é o único que fica inteiro? Melão. Melão. Você pode fazer isso. E eu vejo muita gente tomando salada. Minha alimentação é muito saudável. Eu tomo salada, eu como salada de fruta. Salada de fruta de manhã, salada no almoço. Não! É isso que causa o diabetes. O que é o diabetes? Nada mais do que você comer açúcar. Então, cada vez que você toma uma xícara de café dessa aqui, que você me ofereceu e eu recusei aqui várias vezes, e eu acho que você até pensou que eu era mais educado, mas não é. É porque eu não faço atividade física. Eu tenho que cuidar do meu corpo, porque eu vivo dele. Não que eu seja gigolô. Acho que eu ia morrer de fome, né? Ninguém quer fazer nada comigo. Então, como eu apresento essa mensagem para as pessoas, eu acho que é necessário que eu dê o exemplo, né? Uhum. E eu comecei a estudar o café. Eu estudei o café por quê? Eu estudo plantas, né? E o café, assim como o cacau, ele tem que ser seco, né? E uma das coisas que faz com que ele aumente a concentração do açúcar é quando seca o grão de café, né? Então, quando você toma um café desse, você diz, mas o meu é sem açúcar. Eu vejo muito isso nas baladas. A minha caipirosca é sem açúcar. Eu falo direto isso, mas é café sem açúcar. Então, o café é açúcar, não é? O Steve Jobs, que foi o homem que inventou esse negócio aqui, é um dos homens mais inteligentes do mundo, mas ao mesmo tempo era o mais burro do mundo. Por quê? Porque ele dizia que o corpo da gente funciona à base de frutas. Ele dizia que o corpo da gente era frutariano. E de que ele morreu? Pancreatite. Pancreatite. Só isso. Quando a gente come, se você tomar um café desse aqui, você chupar um house, chupar um tic-tac. Quando você chupa um tic-tac, um house, é pior do que você tomar cachaça. É pior do que você cheirar cocaína. Imagine o pessoal que tá tomando um açúcar com café, então. Por quê? Porque você faz o quê? Pico de insulina. Vai chegar uma hora que o teu corpo não aguenta mais. Ele começa a fazer a resistência insulínica. E fazendo resistência insulínica vai ficar o quê? Muito açúcar no teu sangue. O teu cérebro vai dizer, bom, se tem açúcar, tá faltando o quê? Mais insulina. Manda mais insulina pro teu fígado, o teu pâncreas produzir. E nós temos no pâncreas duas células, né? As células alfa e as células beta. A beta produz insulina. Só que quando cai a insulina, quando cai a glicose, o glucagon entra em ação para você não desmaiar. Aí ele começa a jogar mais glicose. E o teu pâncreas, ele chega um momento que ele diz, cara, eu não aguento mais isso não. Ele começa a inflamar, chamada pancreatite. O Steve Jobs morreu de pancreatite. Não vou longe. O Elvis Presley morreu por falta de estradiol. Ele fazia uso de quê? Alprazolam. Michael Jackson morreu tomando alprazolam. Prince morreu tomando alprazolam, que são remédios para você dormir. Então, quando você dorme, você deixa de produzir serotonina, por exemplo. E aí você não consegue produzir os hormônios, porque depende da testosterona a produção de serotonina. Por isso você não vai ver ninguém. Você vai ver pessoas muito mais chatas quando vão ficando mais velhas do que quando são mais jovens.
Não é assim? O pessoal diz, rapaz, tá ficando velho. É assim. Ficando Às vezes chato. a gente faz essa análise com nós mesmos. Nossa, já sou assim agora, imagina como ficar velho. Imagina daqui 20 anos como é que eu vou ser. Você sabe quando eu fiz uma modulação hormonal? Como é que tu perguntou antes? Se era modulação ou era Reposição Sim. ou modulação? ou modulação? Suplementação, reposição. Mas eu fiz bomba mesmo. Sim. Naquela época, os injetáveis ali, né? Mas E isso aí, não, isso era o mais importante. Tudo que é injetável não é idêntico. Isso, eu quero chegar nesse ponto. E aí, na época, foi me passada uma dieta, né? E aí eles perguntaram, o que você não come de forma alguma? E eu falei assim, ó, não é de forma alguma, mas eu não como frutas. Daí, e eles foram muito cirúrgicos assim comigo. Eles falaram assim, ó, não, ali não tem nada mesmo. Não precisa comer. Que bom. Né? Pelo menos isso. Porque às vezes o pessoal diz, não, tem que comer uma frutinha, né? Não. Mas entrando aí nesse detalhe, né? Porque Isso é importante. eu quero, e eu tenho muitos amigos, né, que buscam fazer essas injeções. Vamos, né, dar o exemplo, vamos dar nome para os bois. Deposteron. Se fizer uma injeção de Deposteron. Deposteron é propionato de testosterona, fenpropionato de testosterona, 1-decanoato de testosterona e isocaproato de testosterona. Acertei. 4. Se você fizer Nebido, que é da Bayer, você está fazendo, se eu não me engano, um decilato de testosterona. Então, tudo que termina em ato, decanoato, propionato, enantato, cloridrato, tudo que termina em ato são ésteres. Uhum. Da mesma forma, tudo que termina em ol são álcoois. Então, muita gente diz, meu colesterol está alto. Você nunca dosou colesterol. LDL e HDL são lipoproteínas. Low Density Lipoprotein. Uhum. Colesterol é um álcool. Da mesma forma que esse álcool dá origem a vários dos outros álcoois. Por exemplo, colesterol dá origem a qual? Estradiol, que é um álcool. Estriol, que é um álcool. Colecalciferol, que é outro álcool. Dá origem ao retinol também. Retinol a gente produz, que é a vitamina A. Disseram pra gente que era vitamina. Não pode ser amina se ele termina em ol. Então, se ele é uma hidroxila, ele dá um álcool. Tocoferol, disseram pra gente que era vitamina E, por exemplo. Por isso que eles chamam vitamina lipossolúveis. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Vitamina C não é ácido ascórbico. É um ácido carboxílico. Então, aí diz, não, mas você é polêmico. Não! Não sou polêmico. Não, esse cara é polêmico. Não sou polêmico, eu tô apenas... Se você... A minha que tá falando, não, o Guyton é um lixo de livro. Aquele Guyton é um lixo de livro, serve pra nada. Se você pegar o Guyton na página 1034, veja lá, 12ª edição, página 1034. Eu digo isso porque depois de um tempo eu não tive mais nada o que fazer. Eu namorava com uma menina que era médica. Ela dizia, mas se você fosse inteligente, você passaria em medicina. Lá vai eu fazer Enem aos 50 e tantos anos. Fiz o Enem, passei em medicina e estou fazendo medicina. E, por incrível que pareça, no Guyton, se você pegar a página 1034, é muito legal. Ele diz duas coisas muito interessantes. Uma, que testosterona faz crescer cabelo. E no parágrafo seguinte ele diz que testosterona faz cair cabelo. Por causa da conversão? Não, é por causa de gente doido, né? Porque assim, você faz uma revisão da literatura e o cara não observa que ele está dizendo que testosterona faz nascer cabelo e ao mesmo tempo ele está dizendo que testosterona faz cair cabelo. Não, testosterona faz nascer cabelo. Você pode passar testosterona se você quiser, ela vai nascer cabelo em você. Né? Jamais vai cair cabelo. Tanto é verdade que você, com 18 anos, você está cheio de cabelo, né? E os hormônios a mil. E aí você tem muita testosterona. Inclusive, Sansão tinha força aonde? Nos cabelos. Basicamente, a nossa força mostrada aqui. Mas o que é importante, o que você está falando, e eu acho que é necessário que as pessoas nos escutem, é que tudo aquilo que é injetável de testosterona, decanoato de testosterona, propionato de testosterona, todos esses atos são ésteres, daí o nome esteroides anabolizantes. Não tem nada a ver com os esteroides, que são os nossos álcoois. Os esteroides que a gente tem são álcoois. Testosterona é um álcool. Estradiol é um álcool. Quando a mulher começa a ter calores, o que está faltando? Quando você está com o nariz entupido, o pessoal, não, cheira um alquinho, né? Você cheira o álcool. Se você chupar uma pastilha Valda, que é um house, daqui a pouco você começa a ter com a respiração melhor. Aquilo que tem ali dentro? Terpinol, carvacrol, timol, eucaliptol. Todos esses são o quê? Álcoois. Eugenol, você já viu o dentista, você passa assim
Se for fazer aquela massinha pro dente branco, você passa o dia com aquele negócio cheirando, não passa nunca. Daí o porquê que todo perfume, vocês sabiam que todo perfume, ele é vendido pela quantidade de óleos essenciais que ele tem dentro? Que é aquilo que dá a fixação, né? Uhum. E detalhe, vocês que são aqui do Rio Grande do Sul, vocês que tomam chimarrão, né? Uhum. Você já viu que o chimarrão, o pessoal faz uma capinha assim por cima dele, né? Já viram isso? Sabe por que aquilo? Porque dentro do chimarrão tem os fenóis. Eles são compostos voláteis, eles saem. Se você não fizer a tampinha, eu nunca tinha prestado atenção disso, mas eu namorei com uma menina aqui do Rio Grande do Sul. E ela vivia com esse negócio de na praia. Eu digo, minha filha, pelo amor de Deus, não pode... Na praia. Chimarrão na praia. Negócio quente lá em Fortaleza. E ela fazia essa capinha aqui. Aí eu perguntei, sabe por que tá fazendo essa capinha? Disse, não, eu faço porque meu pai fazia, minha mãe fazia, eu faço também. Eu digo, isso aqui é pra você não ter... É como se fosse, você faz o chá, você não tampa. Uhum. É a mesma coisa. Então, o fenol, basta dizer pra você, por exemplo, sua cachorrinha, quando ela tá no cio, não é? Do outro dia tá os cachorros tudo lá na frente, né? Você acha que ela mandou um WhatsApp pra eles? Negada, tô no cio. Hoje vai rolar. Não! É o cheiro, não é? A essência. Daí o nome aromatase, porque tem um anel aromático. A testosterona se transforma em estradiol. Quando você beija o seu namorado na boca, a primeira coisa que você faz, se lubrifica. Ele também. Porque é isso que faz a testosterona. Na nossa saliva tem muita testosterona. Por isso que é tão bom um beijo na boca. E que a mulher gosta muito mais do que o homem. Por quê? Porque ela precisa dessa testosterona para se lubrificar, para se preparar para um ato futuro. O homem não precisa disso. E por isso essas dosagens acontecem, né, com a saliva. Na saliva, sim. É fundamental, né, entender isso, né? Não só na saliva, como também no sangue, né? Eu geralmente peço no sangue porque o pessoal tem convênio, né, e não paga, né? Mas o outro já não, o pessoal não aceita, né? E uma... Eu tenho certeza que os meus amigos vão perguntar. Mas eu vou chegar naquele mesmo corpo fazendo essas modulações, fazendo essa modulação via gel, do que fazer o injetado? Olha, você está fazendo uma pergunta muito bacana, né? A hipertrofia, e um dia, isso tem no meu livro, né? Peço até desculpa porque eu não trouxe, acabaram meus livros, eu trouxe para vender no livro. Ficou um para mim. Mas eu vou mandar, amanhã chega na casa de vocês, vai chegar um para cada um, uns 10 para cada um, vou mandar uns 4 para cada um. Porque eu tenho 4, eu tenho 5 na realidade, né? Vou mandar para vocês. Isso tem no meu livro. No meio do livro tem uma menina, o livro é uma narrativa muito legal, e a menina liga para mim e falou assim, quando é que é seu curso em São Paulo? Eu falei, dia tal. Eu não posso dia tal porque eu tenho um curso de HOF. Aí eu falei para ela, filha, quantos cursos de HOF tem no Brasil para você fazer? Se você abrir hoje a Instagram, você tem mais curso de HOF do que curso de cartomante. E ela disse assim, tem vários. Eu disse, agora o meu curso só tem um. E ela falou assim, mas o que você tem para hipertrofia? Aí eu falei, mas vem cá, para que você quer hipertrofiar? Não, eu quero hipertrofiar, eu só trabalho com bundas, né? Eu quero bundas grandes e coisa e tal. Eu falei, bunda é um glúteo, né? É um músculo, né? Ela falou, Eu digo, e como é que morre uma pessoa com doença de Chagas? Uma hipertrofia cardíaca. Ou seja, se for aumentar o glúteo, normalmente você aumenta o coração, você perde a contratilidade. Por isso que esse pessoal morre. Porque, na realidade, a testosterona não faz essa hipertrofia. Ela, literalmente, ela faz o metabolismo de aminoácidos. Aí sim, você levanta peso mais forte, você consegue ter uma disposição melhor, você consegue ter ereção melhor, você consegue manter ereção. Os homens começam a ter problemas de disfunção erétil, não é por aumento da testosterona, porque muita gente perde o testículo por isso. Olha que loucura. Conheço várias pessoas, amigos meus, da minha idade, já perderam o testículo e hoje vivem uma vida, me perdoa a palavra, horrível, porque não tem mais a condição de ter ereção. Muitos perderam a próstata, né? Eles não têm mais ereção. E eu digo isso porque o pessoal às vezes me chama quando nada dá mais certo, quando dá tudo errado, aí o cara assim, cara, vou procurar o Marco. Já deu tudo errado na vida do cara. E esse é um cara muito rico lá em Fortaleza, muito rico mesmo. E
E ele estava dizendo isso, né? O que é que eu vou fazer? Porque ele tem 1.560, eu não esqueço mais, ele falou, eu tenho 1.561 imóveis. E hoje eu não consigo ter relação com a minha mulher. Então isso para mim é extremamente desgastante, porque eu perdi a minha próstata, que estava inflamada. Aí eu vejo a contradição da contradição da contradição. Veja, se o teu olho está inflamado, eu vou enfiar a agulha dentro do teu olho? Não. O pessoal faz punção. Se o teu olho está inflamado, por exemplo, o Temer e o Ciro Gomes, ambos estão com a barriguinha, né, na frente, que a gente vê que é falta de testosterona, e aí a próstata é o quê? Hiperplasia. Hiperplasia prostática benigna, né? Do bem. Eu não sei como é. No meu livro eu faço uma piada muito grande com essa coisa da célula maligna e da célula benigna, né? Eu digo isso que eu já vi em várias lâminas, né, de células com diagnóstico de câncer e sem ser câncer, são as mesmas células, né? Então não tem nada do bem, não tem nada do mal, não tem uma com as asinhas, não tem uma com chifre, não. Isso aí não existe, negócio de célula maligna. Eu sempre falo isso, né? Não existem células malignas, existem pessoas malignas, né? E infelizmente as pessoas precisam saber disso. Então a melhor forma de você talvez ser mais didático é ser polêmico, porque eu faço brincadeira com essa coisa do maligno e do benigno. Deus não ia colocar um colesterol bom. Você imagina Deus fazendo o ser humano, né? E aí o cara disse, rapaz, o Chiquinho, ele deve ter o assessor dele, o Chiquinho, né? Ele disse, Chiquinho, o que a gente vai fazer aqui? Você disse, botar um colesterol, bora. A gente bota o quê? Só um bom? Não. Bota um ruim também, só pra ver o que eles vão fazer. Não pode. A gente não tem colesterol ruim, gente. Pelo amor de Deus. LDL, HDL... Se você pegar... São necessários, né? Se você pegar óleo de coco, se você pegar azeite, você vai ver que ele vai ficar onde? Aqui em cima. Porque ele tem baixa densidade. Low density. Fica aqui em cima. Quando ele vai para o fígado, ele vai para os músculos, deixa o colesterol. Você vai ver isso no acidente de navio. Carregando gasolina. Tanto é que eles recolhem a gasolina toda. Elas ficam aonde a gasolina? Desce no mar? Não, elas ficam aqui em cima. Eles pegam boias e remove a gasolina toda. Não é assim? Já viram? Se você pegar na internet, você vai ver desastres ecológicos do navio que levava gasolina não sei para onde. Eles recolhem toda a gasolina com boias. Né? A pergunta que eu faço é essa. LDL está aqui. HDL está aqui embaixo. É assim que o nosso corpo trabalha, levando e trazendo os nossos melhores amigos. No caso, o colesterol. Se você pegar a página do Guyton, lá, 1034, né, 1035 no caso, e você vê o LDL e HDL, você vai ver que quando a mulher vai menstruar, ela tem células da teca e da granulosa. Ela só consegue menstruar se essas duas camadas se aproximam e se fundem. Delas dependem a produção dos hormônios. Você só vai conseguir fazer isso. Tanto é que muita mulher que toma anticoncepcional tem o quê? Ovários, o quê? Policísticos. Que não é cisto. É o quê? Folículo. É um óvulo que não saiu. Dê para ela testosterona, dê para ela progesterona, dê para ela estradiol. No outro já não tem mais nenhum. Eu namorava com uma menina que trabalhava na vela. Negócio de cabelo, né? E a vela, acreditem ou não, a vela, que é a Coty, antiga Coty. Antigamente tinha uma, lembra? Acho que vocês não lembram, elas não são nascidas, né? Vocês são muito jovens. Eu sou um velho já. Antigamente tinha a Coty. A dona da vela é a Coty. Eu vi o contrato dela, é assinado pela Coty. Acho que Coty ficou muito mais ou menos, né? Acho que deixaram o Coty e botaram vela. E aí eles pagam o anticoncepcional ou o DIU para elas não engravidarem. Tu acredita nisso? Elas dão, olha, tem um vale anticoncepcional ou vale DIU, para que elas não engravidem. E ela quis, aí a gente já acabou o namoro, coisa e tal, e ela agora, eu sigo ela no Instagram, ela teve filhos agora, gêmeos, né? E uma das coisas que ela me falou foi, será que eu vou conseguir? Eu tiro o DIU. Quando ela tirou o DIU, ela mandou para mim as imagens do ovário policístico dela, antes e depois. As bem que você falou, ó, não tem mais nada. Então não era cisto, eram folículos, né? Então tem muita coisa que a gente precisa falar para essas pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Que elas precisam dessas informações, porque na realidade não tem nada de polêmico nisso, eu sempre falo isso. Polêmico é você ensinar o óbvio para um ignorante. Então assim, durante muito tempo nos falaram que estrógenos causavam câncer. E esse foi o meu primeiro artigo que
Eu comecei em 2003, 2001, foi o diagnóstico da minha mãe, ela infarta em 2003, em 2002 eu estava nos Estados Unidos e tive que voltar. E em 2003 eu começo a estudar os hormônios e a gente começou o trabalho com essas mulheres, né? Eu estudei 5 anos, 122 mulheres fazendo uso dos hormônios. E quantos hormônios você trabalha aí normalmente? Olha, normalmente os esteroides. Nessa nanotecnologia, começa, eu acho, você tem esteroides, você tem hormônios da tireoide, você tem o T3, o T4, você pode fazer ele transdérmico, você pode fazer ele sublingual. Eu nunca faço ele por via oral, porque a via oral ela sempre determina uma queda muito grande na produção dos seus hormônios, principalmente porque o teu fígado precisa ficar livre. Vocês sabiam que o primeiro cara que inventou isso foi o Charles Edward Brown-Séquard? Esse cara era médico, francês, ele é professor da Sorbonne e foi para os Estados Unidos, que o pai dele era americano e a mãe era francesa. E ele foi ser professor em Harvard. E lá ele se apaixona por uma mulher. Tinha que ter mulher na história. 30 anos mais jovem. 30 anos. E ele andava de bengala. E como ele trabalhava com rato, que nem eu, o que é que ele fazia? Quando ele sacrificava os ratos, ele cortava o saquinho, botava aqui num becker desse aqui, e tomava. Milkshake de ovo de rato. Só que não começou a ficar, não deu muito resultado. E aí ele pega, macera, coloca aqui, filtra, e aí faz o quê? Injeta. Aí ele começa a ter ereções, se livrou da bengala. Esse cara foi trucidado em Harvard. Foi expulso de Harvard. Ele fez isso em 1899. Foi o precursor de tudo isso. Em 1935, o Adolf Lutska, que era um polonês, ele isola a testosterona. E aí eles começam a usar a testosterona onde? No pessoal da guerra. Né? Os judeus que ficavam naquelas caminhas lá do Hitler. O Hitler colocava 10 pessoas num único beliche. Então eles começaram a ter muita atrofia muscular. Foi a partir daí que começaram a fazer esses esteroides anabolizantes. Porque aí a testosterona demorava mais. Eles faziam deca de testosterona. Qual a diferença de hormônios bioidênticos para os nano? Olha, os bioidênticos, eles são os mesmos, por exemplo. Vamos lá, vamos fazer uma analogia muito bacana. Não é? Quando você faz churrasco, você coloca sal grosso, não é? Aí quando tá no ponto, assim, você bate assim a picanha assim. Covardia nesse horário de ficar falando de churrasco. Você bate assim e cai o sal, não é isso? Aquilo é o quê? Um sal grosso. Se você fizesse um sal refinado e fizesse assim, cairia? Não. Você podia bater na carne lá e ele ficava lá dentro. É isso. Os bioidênticos, todas as farmácias do Brasil compram sal grosso. Essa daqui, que é a Nanofármacos, ela usa a minha tecnologia. Né? Mostra aí pra gente. Isso aqui você consegue viabilizar a permeabilidade disso, né? É isso basicamente, ó. Então você consegue colocar isso na pele, ó, em pouco tempo. Pronto. Ó, quantos segundos passou para isso entrar? Pronto. Você pode dosar isso agora. A gente pode fazer um teste aqui, se você quiser. A gente pode pegar uma pessoa que nunca usou testosterona, né, ou cuspir. Saliva, tanto faz. É imediato. Aqui, se eu já cuspir, já vai sair com o nível de testosterona lá em cima. Eu tenho esses trabalhos, né? Eu não publiquei ainda alguns, né? Porque durante muito tempo eu fiquei publicando, tem uns 40 trabalhos publicados, mas ninguém lê. Eu comecei a publicar livro. Os livros, eles têm um impacto maior, porque as pessoas leem, né? Fica mais acessível às pessoas, né? A linguagem de uma publicação científica nem sempre é muito acessível às pessoas, não é? Então agora estou publicando os livros que eu achei mais interessante. E a gente idealizou a nanotecnologia. Eu trabalhei com isso no meu doutorado, né? Lá, no pós-doutorado lá nos Estados Unidos e também na França. Eu sou professor da Universidade de Sorbonne, a gente tem um trabalho com a universidade, inclusive vou publicar agora um trabalho que quando eu cheguei na Sorbonne a gente falou que câncer de próstata resolveria com testosterona. Todo mundo ria de mim, os médicos lá, todos rindo. E quando saiu os primeiros resultados, eles não riram mais, né? Isso foi em 2013, depois foi em 2014. E eles disseram, não, mas eles eram células que não eram hormônios dependentes. Eu quero ver com células hormônio dependentes, traga. E trouxeram, né? A gente fez primeiro com PC3, Prostate Cancer 3, e depois a gente fez com LNA-CAP, Lymphnode Cancer Prostate. Também não teve diferença da primeira.
né? E aí eu perguntava se eles iam publicar, porque isso foi, a gente terminou em 2016. Vai fazer quantos anos? 20? 10 anos, né? Vai fazer 10 anos já. 10 anos. Em 26 vai fazer 10 anos. Eu falei, olha, ele disse, não, então você pode publicar, mas não coloca o nome da gente. Beleza. Mas eu preciso publicar isso, né? É uma pesquisa que eu passei 4 anos indo para aí, gastando dinheiro, enfim, tempo. Se vocês não querem publicar, não tem problema. Eu mandei agora, mas eles pediram a aprovação do Comitê de Ética, então a gente vai ter que submeter agora ao Comitê de Ética no Brasil para poder publicar isso. Vai ser muito legal. Já até submeti o trabalho, mas vai ser muito interessante ter essa publicação, mais uma. Doutor Marco, alguma idade para fazer, para começar com essas modulações? Olha, a idade é aquela que você, vamos dizer assim, está precisando, né? Eu vejo muitas pessoas, muitas crianças, né? Gordinhas, né? Com peitinhos, e inclusive as mães falam, olha, meu filho está sofrendo bullying no colégio, né? Eu digo, olha, é a dieta, né? Danoninho não vale por um bifinho, né? Eu sempre costumo dizer, né, que eu sempre fui barrigudinho desde criança. Claro, bolachinha recheada. Sim, né? então. E você não tinha culpa, né? A culpa era dos seus pais, né? Que botava biscoito bom, né? né? E aí... Tem uma foto minha aqui que se eu posso mostrar pra você. Meu Deus, só Jesus na causa. Porque meu sonho qual era? Comer chocolate. Era comer maluquinha. Era Sete Belo, sei lá, essas balas soft. Vocês nem pegaram bala soft, vocês são muito Peguei, bons. sim, peguei, sim. Ela engasgava a Aqui bala engasgar, soft. que a gente sempre usava isso Quantas como exemplo pessoas morreram com bala soft? nas aulas de hemato, que eu dizia que a hemácia era parecida Pronto, com a parecia com bala soft. Então, eu acho que é o que lembra, de fato. Mas se a gente pudesse lembrar, e você está falando uma coisa muito importante, né? Que é isso, qual a diferença do sintético para o bioidêntico? Isso é tão importante porque, veja, vamos lá. O que é que acontece nos Estados Unidos? Eles pegam, fazem uma pesquisa com valerato de estradiol e diz, valerato de estradiol causa câncer. O que é o câncer? Vamos lá. Veja, se você pegar a tireoide fabrica calcitonina. Ela só fabrica calcitonina se tiver estradiol. Daí o porquê que muita mulher que toma anticoncepcional, ela vai ter estradiol? Não. Consequentemente, ela não tem mais calcitonina. Calcitônus, dá o tônus do cálcio. Então, o nosso osso precisa de cálcio, né? Quando você não tem mais cálcio aqui, esse cálcio sai. E Lavoisier dizia uma coisa muito interessante. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então, esse cálcio que sai da minha boca aqui, ele vem para onde? Aqui, ó, lateral. Chama ateroma, né? Você pode fazer uma radiografia panorâmica, todos os dentistas que estão me ouvindo aqui, pode chegar em casa agora, pegue sua panorâmica e veja. Você vai ter algumas calcificações aqui, esse ligamento estiloide aqui também vai estar calcificado. O problema é que essa calcificação ocorre onde? No rim. Quando é no rim, a gente chama o quê? Pedra nos rins, ou cálculo renal. Quando é na vesícula, a gente chama o quê? Pedra na vesícula, ou cálculo biliar. Não é? Quando é na boca, pedra nos dentes, ou cálculo dental. Mas quando é na mama, vocês já ouviram falar em cálculo mamário? Não. Vocês já ouviram falar em cálculo tireoidiano? Não. Mas é a mesma coisa. E eu posso mostrar para vocês, por exemplo, a mama da minha mãe, né? Eu sei que não sei se vai dar para todo mundo ver, mas eu sempre mostro isso porque a minha mãe foi diagnosticada com esse câncer, né? E tirou uma mama, perdeu uma mama. E basicamente o que aconteceu com ela? Era cálcio, né? Não sei se dá para ver daqui. Mas isso era a mama da minha mãe, né? Cheia de cálcio. Porque eu tava vendo radiografia, eu tinha feito a cadeira de radiologia. E agora ela com 82 anos, tá aqui a mama dela. Aqui sobrou. Durante a cirurgia, o cara dizia que ele ia remover essa também. Eu disse, não. Essa daqui nós vamos tratar. Não, mas tem perigoso porque tem coisas aqui dentro que vai... Não, deixa comigo. Isso em 2001. Então, hoje eu sou muito perseguido... Eu sou muito, vamos dizer assim, odiado, né? Porque a verdade... Você não tem medo, não, desse povo, dessa indústria farmacêutica? Eu tenho. Quem não tem, né? Quem não tem? Quem não tem é quem não vai mudar o mundo. Mas com o que eu já fiz, eu acho que mesmo que eles façam qualquer coisa comigo, não vai ter problema, porque a gente já deixou um legado. Meus alunos... Tá deixando, né? Tá disseminando. Meus alunos vão continuar. Isso aqui vai continuar. Então, na realidade, as pessoas têm que entender uma coisa muito prática. Por que eles tiram mama de mulher?
que eles não tiram o coração? Porque se calcifica do mesmo jeito, por que não se tem câncer no coração? Porque não dá pra tirar coração. Dá pra tirar mama, dá pra tirar tireoide, dá pra tirar apêndice, dá pra tirar vesícula, né? Dá pra tirar pé, que é o que eles fazem com diabéticos. Porque esse negócio de conforto de alimentação, isso não existe. A diabetes, ela nunca existiu. E não sou eu que falo isso, o mundo sabe disso. Nos Estados Unidos tem um professor muito legal, o Feng, e ele fala isso de forma muito clara. Só que nos Estados Unidos ele é odiado, né? O Joseph Mercola teve que tirar todos os vídeos. Se vocês assistirem aquele um filme que é quem fala que é Will Smith, é um médico nigeriano que mostra que as pessoas que faziam uso de medicamentos para jogadores da NFL, que é da National Football League, né? Ele mostra que essas pessoas se suicidam, né? E mostram imagens reais. O cara andando com um carro aqui, entrando direto num caminhão de combustível. São imagens reais, né? O cara ficou doido de tanta medicação que ele tomou, né? E ele mostra isso no artigo. Esse cara no outro dia baixou o FBI lá. Como fazem comigo? Aqui em Porto Alegre eu não posso dizer onde é que é meu curso. No outro dia baixar a polícia. No dia que eu publiquei meu livro agora do câncer, chamaram a polícia. A polícia foi lá dizendo que eu estava vendendo droga. Você imagina o que é isso, não é? Então, assim, você é perseguido todo o tempo. Mas eu não me canso. Eu não vou deixar de fazer isso, né? Não é porque eu seja do Ceará, que lá do Ceará tem caba macho. Mas não é isso. É o fato de você ver... Porque eu perdi minha prima com 33 anos, fazendo uso de anticoncepcional. E a maior mentira que falaram para as mulheres foi essa. Dizer que a mulher ganhou independência fazendo uso de anticoncepcional. Não. Ela teve a pior herança do mundo. Porque já é o que eu digo. É inventado com anticoncepcional para o homem. Quantos homens vão tomar anticoncepcional? Nenhum. Nenhum homem vai tomar anticoncepcional. Sobra sempre a mulher. E a mulher precisa saber disso. A mulher precisa ter esse tipo de informação. Ela precisa entender que não existe nenhum método contraceptivo. Ela precisa entender que você engravida com anticoncepcional, que você engravida usando DIU. É necessário que ela saiba disso. E essa é a minha maior motivação. E por meio dessa modulação, então, hormonal, se consegue trabalhar esse método contraceptivo? Sim, porque a mulher ela é fértil um dia no mês, né? Ela é fértil, lógico, num dia ela ovula, 3 dias para frente, 3 dias para trás, ela não tem mais formação de folículo. Então, a OMS fez um estudo muito interessante. Você sabia que ninguém aqui, se eu perguntar se nós somos sexualmente ativos, ninguém é sexualmente ativo? Sabiam disso? A OMS fez um trabalho muito legal. Ela mostrou que, para que a pessoa fosse sexualmente ativa, ela teria que transar 2 vezes por semana. E eu garanto que vocês não são nem eu. Por quê? Porque ninguém transa 100 vezes por ano. A OMS definiu isso como ativamente sexual. Pessoas sexualmente ativas, elas transam muito mais do que 2 vezes por semana. São poucas no mundo. Então, eu sempre falo isso. A mulher ela não vai transar, né? Então, naquela semana que ela está fértil, sei lá, mas tem tanta coisa de você ter prazer, assim, né? Inclusive, esse é o hormônio do prazer, a ocitocina. Quando você recebe um abraço, você recebe uma notícia boa, um beijo, você libera o quê? Ocitocina. Isso aqui é o hormônio que vai fazer com que você fique mais paz e amor, relax. Você enfrente os desafios sem ter tanto medo. Nossa, precisa andar com isso aí na bolsa. Esse aqui eu vou botar ali dentro. A ocitocina, e o que é melhor, você pode prescrever, você pode prescrever. Não é remédio, não é um... Porque é o que eu digo, né? Tilenol mata. E qualquer criança pode chegar na farmácia ali e pedir. Agora, isso aqui que o teu corpo produz, você teoricamente precisaria de uma receita. Mas graças a Deus ele não está mais nessa lista, né? A Anvisa liberou para poder prescrever fisioterapeutas, biomédicos. Isso é muito bacana. Porque você vai poder ajudar muitas mulheres. Muitas mulheres vão chegar no seu consultório suando. E basicamente o suor acontece porque os vasos, eles fazem isso, eles colabam. A minha mãe que fez quimioterapia, eu digo isso porque minha mãe fez quimioterapia, ninguém conseguia pegar a veia da minha mãe. A veia fica colabada. Então aquilo, o sangue passa aqui, e você vai começando a esquentar a mulher. Esses 20 sintomas vasomotores, eu publiquei um artigo com isso.
Tem um artigo meu publicado, tá no PubMed, aí vocês podem ler. Durante 5 anos a gente pesquisou 66 mulheres. E o primeiro foi 122 mulheres. E a gente mostrou isso, né? Que quando elas faziam uso, elas não tinham mais fogachos, né? Esses calores, né? Que matam a mulher. Às vezes tem muita mulher que diz assim, Marco Antônio, muitas dentistas, amiga minha, né? Que ela fala, Marco Antônio, eu fico morrendo de vergonha porque a pessoa pensa que eu tô sem saber, sei lá, vou fazer uma obturação. Aí a pessoa vai começar que a pessoa tá surra na cirurgia. E a pessoa diz assim, pai, será que essa mulher tá sabendo o que tá fazendo? Tá nervosa, tá começando a suar. nervosa. É. Elas falam isso pra mim. Muda-se as dosagens de pessoa para pessoa? Normalmente, peso. Né? Eu, geralmente eu faço, peso. eu faço peso, né? Que foi como ensinaram a gente na farmacologia, né? Então, normalmente, testosterona eu faço o peso da mulher em miligramas. Você pesa 50 quilos, eu faço 50 miligramas pra você. Acabou. Dá muito legal, né? A testosterona hoje custa R$100. Então, muita mulher... Efeitos colaterais? Tem, ela vai ter mais libido, ela vai ter mais, né, disposição. Eu acabei de receber essa foto aqui que eu achei linda, né? E eu acho que é interessante, porque eu acho que o pesadelo de toda mulher hoje é ter um bumbum assim, né? Ó. Uhum. Com celulite. Esse é o bumbum que nenhuma mulher quer, né? E esse é o bumbum, cadê? Esse é o bumbum que ela me mandou hoje, né? Quanto tempo de... Aqui tem 3, 4, não, deve ter uns 6 meses aqui. Ela tem a data lá. Doutor, e se eu parar de utilizar, o que vai acontecer? Aí você volta a cair cabelo, você volta a sua mão não crescer a unha, você volta a ficar chata. Seu marido vai ver que você não tá com libido. Seu marido vai ficar chato porque você vai começar a roncar do lado dele. A apneia tem uma relação direta com isso. Você vai começar a perder osso na sua mandíbula. A teoria Você sabe qual foi a teoria do envelhecimento? Não. Basta lhe dizer uma coisa. A testosterona ela é responsável pelos nossos telômeros. Se você não tiver testosterona, você vai envelhecer muito mais rápido. Né? Eu não sei se você já viu uma pessoa com quase 60 anos, mas eu tenho quase 60 anos. Mas na maioria das vezes, quando eu vejo meus amigos com quase 60 anos, eu fico vendo senhores, né? E eu me considero um garotão. Não, eu posso lhe mostrar. Eu digo isso porque quando eu fui no meu aniversário, eu vesti a roupa da minha faculdade. Então, eu tenho uma calça lá no meu guarda-roupa que é do tempo da faculdade. Só tinha uma calça e uma camisa. Eu guardei. E eu vesti a calça minha da faculdade. Então, assim, eu tô com quase 60 anos e tô com o mesmo corpo de quando eu tinha 18. Lógico, um pouquinho mais gordo, né? A castanha Eu vejo meu filho agora, ele tá à minha altura, assim, ele tem 15 anos. Eu disse, Lucas, quantos quilos tu pesa? Ele pesa 58. Eu digo, tá bom. Aproveita, porque daqui a pouco vai ganhar uns 30 quilos aí. Então eu tava pesando 88. Pra mim foi, assim, muito cruel. Então eu comecei a fazer jejum, né? Ficou muito bom pra mim, porque eu não vou pra academia, né? Não me orgulho disso. Eu deveria ir. Como é que estão as suas agendas de curso? A gente tem uma A gente tem uma pós-graduação em São Paulo, né? Vamos abrir agora uma pós-graduação aqui em Porto Alegre. Né? E a pós-graduação é voltado para os profissionais em geral? Qualquer profissional. A pós-graduação é de saúde integrativa, né? E reposição hormonal. Então, é muito legal porque eu acho que você integra as outras profissões, né? Eu vi a doutora aqui falando sobre óleos essenciais, eu doido para falar, eu digo, rapaz, isso aqui tem óleo essencial. Né? E quando eu quis introduzir o óleo essencial, todo mundo foi contra, né? Graças a Deus, o pessoal da Dona Farmas encabeçou a ideia. Eu digo, olha, faz isso que vai dar certo. Que eu já tinha lido vários artigos mostrando que o óleo essencial ele consegue aumentar a permeabilidade, né? Uhum. Mas foi um parto. Então, assim, depois de muito tempo, quer dizer, a gente desenvolveu isso em 2001. Estamos em 2021, é isso? 23. 2023. 20 anos depois, né? 22 anos depois que a gente conseguiu. Eu digo que foi em 2021 que eu comecei a colocar. Então, você vê, 20 anos depois da minha invenção que eu consegui colocar isso em prática, não é? Então, eu vejo que nós temos, cara, muita coisa para fazer, muitas pessoas para agregar, muitas pessoas para unir, porque eu acho que o bacana é quando você coloca pessoas para pensar, né, para pensar junto, não é? Eu detesto essa coisa exclusivo para médico, exclusivo para dentista. E eu dava esse curso exclusivo para médico, né? Eu comecei com o Ítalo. O Ítalo era ginecologista. E eu fazia muitas aulas para o Ítalo, né? A gente fazia muitas aulas junto e eu via na revisão da literatura mostrando que o estradiol melhora. Basta lhe dizer uma coisa.
O estradiol ele faz osteoprotegerina. Sem estradiol você perde osso. Por isso que você vai ter osteoporose. Sua mãe vai ter osteoporose. E não adianta dar para ela bisfosfonato de cálcio, porque não está faltando bisfosfonato, está faltando estradiol, está faltando progesterona, está faltando testosterona. Quem faz a síntese da matriz dos osteoblastos? Testosterona. Você que é fisioterapeuta e trabalha com parte de osso, nessa liberação facial e tantas outras coisas que a fisioterapia é fundamental, basta dizer que minha mãe agora quebrou o braço. E como é que ela se recuperou? Nós colocamos a tipóia, com 80 anos, hein? Eu posso mandar as fotos para vocês. Acho que tem aqui. E solidificou a fratura aos 80 anos e sem cirurgia. Por quê? Porque quando ela foi fazer a primeira remoção da mama, os médicos queriam que ela fizesse aqui, ó. Aqui, ó. O braço dela aqui, ó. Fratura dela aqui. Solidificou, ó, aqui, ó. Normal. Sem cirurgia, sem nada. Até aqui, ó. Né? Antes e depois. E o que é que ficou faltando? Fisioterapia. Então, dia dizia, olha como é que tá meu braço. Olha como é que tá meu braço. E aí, agora ficou liberado. Então, assim, é muito legal quando você integra as profissões, né? Eu acho que a saúde integrativa é isso. É você ter o olhar do biomédico, ter o olhar do fisioterapeuta, ter o olhar do enfermeiro, ter o olhar do médico, ter o olhar do dentista, ter o olhar de todo mundo. Isso é o bacana. E isso a gente conversa muito em sala de aula, o quanto essa área ainda vai crescer Sim. cada vez mais, e esse é o futuro Eu creio. de tudo. E quando a gente tem esse multiprofissionais ali e cada um agregando e trazendo a sua visão diante das coisas, eu acho que é super bacana, é pertinente essa troca, sabe? É gostoso. Eu não vejo outra forma de você criar um conhecimento sem ter pessoas, né, de outras áreas atuando de forma conjunta, né? Eu acho que é muito mais bacana, muito mais prazeroso. A gente amou esse papo. Passou rápido, né, cara? E tu vai ter que voltar aqui Sim. mais 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Não tem desculpa agora quando vem pra Porto Alegre, já tem sabe. que vir aqui, eu adorei, né? A vibe aqui, né? O lugar muito bonito, né? E Eu vou divulgar agora o Instagram e o canal, né? Isso aí, Isso aí. muito obrigada. A gente sempre faz uma pergunta no final. Quem é o Dr. Marco Botelho fora do trabalho? Ixi, cara, o Dr. Marco Botelho é um apaixonado, né? Ele é um apaixonado pela vida. Ele é um cara que se apaixona a cada dia com as descobertas, É muito legal você poder descobrir tudo, né? Eu acho que eu sou No livro eu falo isso. Eu falo isso porque hoje eu sou o mais feliz do mundo. Se você perguntar quem é o Dr. Marco, dentro e fora, é o homem mais feliz do mundo, porque eu faço o que eu amo. Eu poderia ficar nesse podcast aqui até amanhã de madrugada e você não ia ver o tempo passar, porque eu tenho tanta coisa para falar, eu tenho tanta coisa para dizer, e eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço, eu sou o mais feliz do mundo. Eu queria poder responder às 10 mil pessoas, você viu aqui quantas pessoas tem? Eu queria poder responder todas elas, porque muitas delas pensam que só eu vou resolver o problema, mas não, meus alunos todos, vocês vão resolver, vocês vão fazer meu curso, agora eu vou dar o curso para vocês em São Paulo, vocês vão fazer pelo menos o online, Tá. para vocês poderem resolver e ajudar essas pessoas, porque elas precisam de ajuda, elas precisam dessa fala, porque isso não é polêmico, é a verdade. Eu sempre me emociono aqui no final dos episódios. Eu não gosto nem de falar de quem eu sou, porque eu começo a chorar também. E todas as vezes eu sempre vejo que as pessoas são iluminadas que sentam nessa mesa e que tem uma luz lá de cima que vem. Sim. Que é Deus falando através dessas pessoas. Então, acho que durante todo esse episódio eu senti exatamente isso. Deus presente e falando através da tua fala. Sim. Deus está sempre junto com a gente, eu tenho plena certeza disso. E tudo que eu faço, se você for ler meu livro, eu vou trazer meu livro para você. Tudo que eu falo, eu digo, Deus não fez sua mama para ficar fora do seu corpo, não fez seu útero para ser arrancado, sua próstata tem que ficar lá. Porque hoje a medicina quer tratar as doenças arrancando as coisas. Eu digo isso porque eu parei minha medicina quando eu fui fazer a prova e tinha um pé pra gente ouvir a artéria pedicular para saber se ia amputar o pé do cara ou não. Então, o que fazem hoje nos Estados Unidos, essa coisa do diabetes não existe. Se você der carne e ovo pro cara, ele nunca vai ter diabetes.
Doutor, eu queria te agradecer imensamente. Uma Dizer honra. que foi um prazer estar aqui com você, Obrigado. né, te receber aqui. E te parabenizar também por você disseminar tudo isso, todo esse teu estudo, porque não adianta de nada você ir para os Estados Unidos, estudar e se empenhar a fazer tudo o que você fez e não disseminar isso. É importante, né? Por isso que a gente tem que publicar artigos, né? Só que as pessoas não leem. A maioria das vezes elas não têm acesso a isso, né? Sim. Poucas delas leem em inglês. A gente tem que publicar mais em português. Mas eu fiz isso no livro. Então, em breve, a gente vai poder escrever um livro juntos. Com certeza. Esse é o objetivo. Com certeza. Bora. Então, sigam o Dr. Marco Botelho nas suas redes sociais. Ele tem cursos em várias cidades e também nos Estados Unidos. Eu vi que ele tem agenda em janeiro em Orlando. É Orlando, é. Já vou encomendar umas comprinhas. Agora aumentou para $1.000, né? Já vou fazer a minha lista aqui também. Não é? Tudo barato. Então, eu quero mais uma vez agradecer de coração, Dr. Marco, que na conversa de sexta-feira ele me disse, então eu só vou embora depois de gravar o podcast com vocês. Claro. Isso nos marca demais Uma e honra. marca Uma o Beleza alegria, Pode cara, uma com essa alegria. história. Alegria, eu quero te agradecer pelo convite. Sabe que quem tá feliz sou eu. Pode ter certeza disso. Muito obrigada. Obrigado, doutor Marco. Um beijão. Muito obrigada. E para todo mundo que tá aí na live, muito obrigada pela audiência de vocês. Sigam o Beleza Pode, professora Grace Machado e professor Leonel Boza. Show de Beijo, bola. gente. Beijo. Bacana.